Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do professor Palomares aqui no curso do CETEP, onde nós vamos trabalhar transações imobiliárias no direito do consumidor. Nós vamos elaborar aqui a metodologia do início, em que nós vamos falar da história geral, depois da introdução do direito do consumidor no Brasil. Logo em sequência, nós vamos estudar as características e princípios constitucionais desse direito. Depois vamos abordar a legislação específica, que é o Código de Defesa do Consumidor. E, na sequência, vamos lapidar artigo por artigo deste código, iniciando, obviamente, pelo artigo 1º e os seus princípios, passando ali pelo conceito de consumidor no artigo 2º, conceito de fornecedor no artigo 3º, os seus parágrafos com a questão do que é um produto e as suas espécies, do que é um serviço e as suas naturezas jurídicas. Vamos entrar no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, onde nós vamos trabalhar também a questão da política nacional das relações de consumo, em especial lá no artigo 4º, inciso 1º, que fala da vulnerabilidade, do qual eu vou tentar passar para você as espécies mais importantes e desenvolvidas pelo que há de mais moderno na Academia do Direito do Consumidor. Mais à frente, nós vamos trabalhar o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, onde nós vamos identificar a ampla indenização para este segmento da sociedade, onde nós vamos verificar algumas facilidades que existem na questão processual, a diferença entre vulnerabilidade e hipossuficiência, onde eu uso um, onde eu uso o outro, porque o conceito é muito parecido, como eu vou aplicar isso à prática nas transações imobiliárias, como eu vou aplicar isso nos contratos de transações imobiliárias, sejam ele um contrato de inquilinato, será que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? Posso aplicar a teoria do diálogo das fontes? Tudo isso nós vamos trabalhar aqui na aula comigo, professor Palomares. Também vamos trabalhar a questão da responsabilidade civil nas relações de consumo, passando desde a teoria da responsabilidade objetiva, pela teoria do risco do empreendimento, indo até o profissional de meio, que vai ser você que está aí do outro lado da tela. Sendo esta categoria utilizada a teoria da responsabilidade civil subjetiva no próprio Código de Defesa do Consumidor, onde vou elaborar, onde vou elencar algumas classificações e a caracterização deste tipo de responsabilidade, como, por exemplo, o que é culpa, né? Então, a gente vai aprender lá as espécies de culpa, negligência, imprudência, imperícia e afins. Ultrapassada a questão da responsabilidade, nós vamos permear também, vamos surfar ali a questão dos vícios, a diferenciação de um vício para um defeito e as consequências dessa diferenciação na sua vida prática. Depois de todo esse ensinamento, de toda essa explanação, nós vamos adentrar nas questões específicas do contrato de transações imobiliárias, como, por exemplo, ocorrendo o atraso na entrega de um contrato de promessa de compra e venda. Quais são os direitos que existem para o consumidor? Como é que o profissional de meio poderá ser responsabilizado? Existe alguma possibilidade do corretor de imóveis, do técnico em transação imobiliária, ser condenado juntamente com a imobiliária, com a incorporadora, com a construtora? Tudo isso vai ser desmistificado para você aqui, meu querido aluno. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar a parte do antecedente histórico, história geral. Então, sem me ater muito à questão do antigo regime, né, nós vamos viajar aqui há aproximadamente uns 300 anos atrás, para a gente conseguir compreender o porquê da existência das normas protetivas atualmente no nosso país. Eu digo normas protetivas, né, mas são normas reestruturantes, normas que visam reequilibrar algumas relações que, por sua própria natureza,
independentemente da vontade humana, já surgem de forma desequilibrada. Então, é necessário nós termos a conscientização do porquê da existência dessa norma, para que a gente não saia falando besteira, para que nós não alimentemos preconceitos decorrentes da nossa ignorância. Então vamos lá. Voltando a 300 anos atrás, nós vamos perceber que no universo ocidental do nosso planeta, nós estávamos sob o antigo regime, que era monarquista hereditário, né? Absolutista hereditário. Então, isso a gente deixa para os livros de história. O que importa aqui é a Revolução Francesa, tá? Então, nós estávamos sob o antigo regime. Neste antigo regime, nós tínhamos uma ausência total dos direitos individuais, porque tudo era do monarca. Então, cobrava-se altas taxas de impostos, sem reverter nada para a sociedade, e tudo que era produzido de bom e de melhor era praticamente tudo para, vamos dizer assim, a elite daquela época. Primeiro o rei, que era o dono de tudo, e os amigos do rei. Então ele partilhava o que era bom daquela sociedade à época com os seus amigos. Por isso vem aí que sempre é bom ser amigo do rei, que você participa de tudo, né? Mas a sociedade se revoltou, falou, não, isso está errado. Como é possível a minha melhor uva cultivada eu ter que dar para uma pessoa que nem sabe o trabalho que deu, de graça, assim? Isso foi gerando revolta. O povo cada vez na pior, e a alta sociedade da época, para a gente entender, compreender melhor, cada vez mais enriquecida, cada vez mais soberba, cada vez mais em conforto, em palácios, entre outros. Então, o caldeirão foi enchendo, a sociedade foi se revoltando, e aí explodiu, não vou entrar nos detalhes aqui, mas aí explodiu uma revolução muito sangrenta, uma revolução que transformou o mundo ocidental, que foi a Revolução Francesa. Nessa revolução, cortou-se as cabeças de toda a alta nobreza, o rei saiu fugido, e a burguesia, ou seja, os comerciantes, que viviam ali nos burgos, em volta, ali à margem dos feudos e dos reinos, e eles fizeram? Tomaram o poder. Na tomada do poder, o poder era um só. Eles fatiaram este poder, ou seja, agora não existe um poder concentrado numa única pessoa. Agora existe um poder, é o mesmo poder de gestão, mas esse poder ele é fracionado. Ele vai existir o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Serão independentes entre si e harmônicos, porque o propósito deles é um só, a pacificação e a garantia dos direitos dos cidadãos. Então, nós temos lá o poder executivo, que ele vai executar, ele vai administrar os recursos públicos e executar as obras necessárias para a coletividade. O poder legislativo, a sua atividade principal vai ser colocar no papel a vontade do povo, então é o que nós chamamos de lei, é ele que cria as leis, que é a vontade do povo, e também vai fiscalizar os recursos públicos que estão sendo empregados pelo Poder Executivo. E o Poder Judiciário, ele vem fechando essa tríade no sentido de equilibrar novamente a balança caso haja litígio no entendimento de um direito X ou do direito Y. Então, se eu acredito sob uma perspectiva de que eu estou olhando o número 6 e o colega que está do outro lado, na outra perspectiva, fala que aquilo é 9, nós temos um litígio. E tendo este litígio, obviamente, que caberá ao Poder Judiciário solucioná-lo, porque não cabe mais fazer justiça pelas próprias mãos. Pois bem, tendo essa noção dessa tripartição dos poderes, a Revolução Francesa teve um grito muito forte que foi liberdade, igualdade e fraternidade. Então, para entendermos o contexto histórico, é necessário saber que, como a gente tinha medo do antigo regime voltar, quando eu falo a gente, é a sociedade naquela época. A sociedade tinha muito medo daquela
monarquia absolutista hereditária retornar, porque o rei saiu fugido, ele podia olhar os coleguinhas, outros monarcas ali em volta, querer voltar e tomar o poder que era dele, né? Então, o que a gente fez? Nós tiramos praticamente todo o poder do Estado, que era recém-criado. Nós tiramos todo o poder. O Estado não podia intervir nas relações pessoais, interpartes, entre as pessoas. Ali começou a surgir a máxima de que o contrato fazia lei entre as partes. Tá? No direito em si, um pouquinho de juridiquês aqui para vocês, o pacta sunt servanda em latim, que é o pacto faz lei entre as partes. Isso tudo foi garantido por uma legislação super moderna para a época, que é o Código Civil Napoleônico. Né? Então essa revolução, ela por mais que tenha gritado liberdade, igualdade, fraternidade, na primeira geração dos direitos fundamentais do homem, foi colocado em prática apenas e tão somente a liberdade. Então nós queríamos naquela época a liberdade das amarras do Estado absolutista. Nós queríamos liberdade das nossas transações. Nós queríamos liberdade para fazer o que bem entendêssemos das nossas terras, da nossa produção, dos nossos produtos, dos nossos serviços. Nós não queríamos a intervenção do Estado nas nossas relações. E isso foi feito e foi possibilitado pelo Código Napoleônico, bem como na área econômica, pelos ideais econômicos liberais de Adam Smith. Tá? Então nós temos aí o primeiro momento da história que nós conhecemos o liberalismo na sua totalidade, no seu nascedor. E com esse liberalismo, para aquela época, foi essencial para o desenvolvimento daquela sociedade até então rudimentar, medieval. E essa liberdade na produção, essa liberdade na transação das pessoas, fez com que em pouco tempo houvesse avanços industriais, avanços no relacionamento significativos que jamais havia sido visto na história até então. E isso culminou para uma outra revolução, que foi a Revolução Industrial. Já na Revolução Industrial, nós tínhamos um Estado moderno que já estava consolidado. Portanto, nós não tínhamos mais medo de que houvesse a retomada do antigo regime, afastando o Estado moderno, que já estava tripartite e consolidado. Nesse momento da história, nós tivemos uma grande revolução, mas que não foi sangrenta, como foi a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela foi consequência da massificação, ela foi consequência do desenvolvimento tecnológico. Então, houve a criação de novas tecnologias que possibilitou a produção em série, o que não era possível até então. Isso trouxe uma disruptura social. O povo que trabalhava no campo começou a ter o êxodo para a cidade. A cidade, à época, não tinha a estrutura das cidades que nós temos hoje para suportar toda a demanda demográfica que estavam recebendo. As indústrias não tinham noções, à época, de leis trabalhistas, porque não existia lei trabalhista. Era algo tudo muito novo. Então, para você que está aqui assistindo essa aula, imagina só, você trabalhar 16 horas por dia. Isso na época do liberalismo, tá? Imagina só você trabalhar 16 horas sem direito ao descanso semanal remunerado, sem direito a um piso salarial mínimo, sem direito a nenhum tipo de garantia ou fundo de garantia, caso você ficasse inválido permanentemente ou temporariamente. Direito nenhum de aposentadoria. Nada se sabia de previdência. Você já imaginou trabalhar nesse cenário? Vamos piorar um pouquinho mais. Idosos com uma carga horária superior a 12, 13 horas diárias. Não tinha direito a 1 hora de descanso por dia para a hora do almoço.
quiçá 2 horas, né? 2 horas era um sonho naquela época. Então, nós temos situações que necessitaram de regulamentação. Mas lembrem, vocês lembram que eu acabei de falar que nós diminuímos o poder máximo do Estado, nós não queríamos, no primeiro momento, que o Estado intervisse nas nossas relações privadas? Pois é, essa mesma sociedade que afastou, diminuiu todo tipo de poder do Estado em intervir nas suas relações, essa mesma sociedade se viu refém dela própria, dessa própria liberdade. Ela se viu refém, porque, como John Locke ensina, o homem é o lobo do próprio homem. Então, esse sistema capitalista introduzido à época, liberalista exacerbado, esse sistema, ele faz com que o rico cada vez fique mais rico. Ele faz com que a pessoa poderosa, ela oprima cada vez mais a sua mão de obra para angariar mais lucros. Isso é ruim? É óbvio que é ruim, mas foi algo natural para a época. A gente tem que entender isso, o contexto histórico. Então não há que se apontar o dedo, porque os homens, Não, a época foi acontecendo, foi tudo novo. Mas, consequentemente, essas atrocidades também, crianças que trabalhavam também, mulheres grávidas, que eram mutiladas pelas grandes indústrias da época e eram descartadas, né, no olho da rua, sem direito algum, esses mesmos trabalhadores começaram a se unir. Eles falaram, opa, se um só ir lá reclamar, ele não tem força. Mas se a gente se unir, a gente para essa fábrica. Porque sem mão de obra, não tem como a fábrica funcionar. Naquela época não existia inteligência artificial, internet, robótica, nada disso, né? Então era mão de obra humana mesmo. Então vamos lá, vou parar, não vou trabalhar mais. Juntou uma galera, parou a indústria. Foram os primeiros movimentos grevistas, que depois eles eclodiram para os primeiros movimentos associativos e sindicalistas. E aí descobriu-se, naquela época, com esses movimentos, que existiam novas classes sociais criadas naquele período. E essas novas classes sociais demonstrou para o globo terrestre, no plano ocidental, que havia necessidade daquela sociedade em devolver alguns poderes para o Estado, para que o Estado pudesse intervir nessas relações novas, criadas pela Revolução Industrial, no sentido de tentar trazer um equilíbrio a essas relações que já nasciam desequilibradas. Então, o ser humano, o empregado, indo brigar sozinho ou até mesmo com a sua coletividade, muitas vezes não tinha poder de barganha nem diálogo com o seu empregador. Mas se você tem a figura do Estado poderoso e o Estado impondo regras a esse empregador para que ele respeite o mínimo existencial, a dignidade dos seus trabalhadores, aí sim nós temos uma diminuição dessa desigualdade, com essa regulação e com o poder do Estado, enfim, intervindo nessas relações privadas. Então nós temos aí os direitos de segunda geração, que vão ser direitos trabalhistas e também os direitos do consumidor logo em diante. Nós tivemos, ainda na segunda geração ali, né, o direito do consumidor. Uma vez que a sociedade já estava conscientizada desses direitos, ocorreram alguns outros eventos internacionais que fez com que o homem repensasse os seus conceitos quanto para que serve a legislação, para que serve o Estado, né? Essas reflexões partiram depois de 3 grandes acontecimentos históricos. A quebra da Bolsa de Nova York, na primeira metade do século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial, em especial o Holocausto. Com a ocorrência desses 3 eventos históricos, nós tivemos aí
uma grande reflexão no globo terrestre. Houve a criação da ONU, na Segunda Grande Guerra, Primeira e Segunda Guerra, criação da ONU, e a Declaração Universal dos Direitos da Humanidade. Depois dessa Declaração Universal dos Direitos da Humanidade, nós tivemos uma grande corrida constitucionalista nos países, tanto os mais desenvolvidos quanto os menos desenvolvidos. E, com isso, fez surgir a terceira geração dos direitos fundamentais, que é aquele terceiro ideal ainda da Revolução Francesa, que é a fraternidade. Então, depois desses 3 acontecimentos aterrorizantes que ocorreram na história, a humanidade se viu no dever de outorgar novamente para o Estado, além de responsabilidades, deveres, como, por exemplo, a proteção à dignidade da pessoa humana. Tanto é verdade que de nada adianta um arcabouço de regras e normas se não for para proteger o básico, que é a sua e a minha dignidade. A dignidade da coletividade, a dignidade do meio ambiente, a dignidade dos animais, entre outros. Então, já na segunda metade ali do século XX, esses movimentos constitucionalistas de introdução de proteção à dignidade do homem, dignidade da humanidade, eclodiu no globo todo. Então nós temos aí com isso o fechamento das 3 gerações de direitos fundamentais que foram idealizados, mesmo que sem querer, lá na Revolução Francesa por aquela sociedade daquela época que gritou liberdade, como explicado, vaza Estado, igualdade, vem Estado, estou precisando da sua ajuda para igualar as relações que nascem desiguais, em especial a trabalhista e consumerista. E depois nós tivemos eventos trágicos da humanidade que fez com que nós gritemos: Estado, pelo amor de Deus, garanta a dignidade de nós, seres humanos. Não seja você o autor de atrocidades contra a nossa dignidade. Então, nós tivemos aí com isso as 3 ideais. Primeira geração, direito à liberdade. Segunda geração, direito à igualdade. Terceira geração, a grande fraternidade. O Brasil passou por transformações sociais também, em especial aí na década de 60 e depois chegando ao final da nossa, vamos dizer assim, do militarismo no país, na década de 80, né? No final de 80, com a criação da nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã. Essa Constituição que nós temos hoje, ela já foi introduzida no país com o sentimento de fraternidade, da terceira geração dos direitos fundamentais, do qual a gente falou aqui. E, por estar inserida na terceira geração dos direitos fundamentais da humanidade, nós temos na nossa Constituição Federal de 1988, logo no seu artigo 1º, inciso 3º, nós vamos ter que competirá ao Estado a proteção à dignidade humana, a promoção do trabalho, e assim sucessivamente. Agora, aprofundando ainda mais essa Constituição Federal e entrando na questão do direito do consumidor, que é o objeto da nossa aula, para fins de técnicos de transação imobiliária, nós temos ali o artigo 5º da mesma Constituição Federal, que vai trazer um rol gigantescos de direitos fundamentais, individuais e coletivos, tá? Então, lá no seu artigo 5º, inciso 32, vai constar que competirá ao Estado, na forma da lei, promover a defesa do consumidor. Não é promover ou regular os direitos do consumidor, é promover a defesa do consumidor. Então perceba que a ordem constitucional é de que o Estado como um todo, leia-se Poder Executivo, Legislativo e Judiciário,
irão promover a defesa do consumidor. E mais à frente, a mesma Constituição Federal estabelece em seu artigo 170, inciso 5º, que a ordem econômica nacional tem como princípio fundamental a defesa do consumidor. Então, a ordem econômica nacional tem como princípio fundamental não os direitos do consumidor, mas a defesa do consumidor. Então, os países desenvolvidos, para vocês terem uma noção, todos eles, União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Japão, todos eles possuem legislações protetivas ao consumidor para fazer com que haja um maior equilíbrio nessas relações que já nascem desequilibradas e, consequentemente, havendo esse equilíbrio, a economia do país também irá fluir de forma equilibrada, sendo ela atrativa para bons investimentos. Olha que bacana esse raciocínio. Então é muito diferente do que alguns grandes players do nosso país vendem na mídia, de que o direito do consumidor gera insegurança jurídica, de que o direito do consumidor não é bom para o país. Pelo contrário. Por que é que esses grandes players falam isso? Porque eles querem continuar sem concorrência. Já parou para pensar que aqui no Brasil nós não temos concorrência em nenhum segmento? Na aviação civil, por exemplo, nós temos 2 companhias que dominam o país inteiro. O resto nem faz cócega. Na área bancária, nós temos 4 ou 5 players que dominam o país e que eles trabalham entre si ali numa certa parceria. Se você for num país que tem a ampla concorrência, que defende o consumidor, você vai ver que, por exemplo, só nos Estados Unidos nós temos mais de 500 bancos. Instituições financeiras, então, perde na conta. Nós temos também outros segmentos aqui, telefonia, 3, 4 no máximo, as outras nem fazem cócega, são 4, para dominar um país inteiro. Isso não é uma economia séria. Não há que se falar em respeito ao princípio básico de defesa ao consumidor, porque se não tem concorrência, o que importa, o que é que eu estou colocando no mercado, você vai ter que engolir o que tem. E o Estado não pode ser assim. O Estado tem que combater esses grandes players. Tem que combater promovendo a diminuição da desigualdade social. Tem que combater promovendo a defesa do consumidor. Tem que combater promovendo, ampliando, melhorando o mercado para ter uma ampla concorrência e, consequentemente, a diminuição do preço e o aumento da qualidade do produto e do serviço. Então, saber sobre o direito do consumidor não é defender apenas e tão somente quem comprou um celular e não chegou. Defender o direito do consumidor é defender a saúde econômica do país. Do país. Do seu filho, do meu filho, dos seus pais, meus, e assim sucessivamente, de toda a nossa sociedade. Então esse é o mandamento constitucional, que está lá no artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5º da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal de 1988. Feito esse apanhado tanto histórico quanto constitucional, agora nós vamos adentrar no nosso Código de Defesa do Consumidor, Lei 80.078 de 1990, foi colocada vamos colocar assim, sem juridiquês, colocada em prática no nosso país na década de 90, e de lá para cá, grandes avanços nós tivemos, mas, infelizmente, como é uma lei principiológica e depende muito da hermenêutica, ou seja, a interpretação do julgador ou de quem está executando, ela tem sofrido alguns ataques, mesmo que assim, na surdina, sorrateiramente, mas que tem potencializado a diminuição da concorrência e a qualidade da prestação e dos produtos que tem no nosso país também tem diminuído.
Eu acredito que você tem sentido isso na prática, né? Eu tenho sentido bastante. Serviço de telefonia horrível, aviação caríssima, com vários cancelamentos e atrasos de voo. No setor imobiliário, uma crise de construtoras que não conseguem entregar, de prestador de serviço que não quer trabalhar, que faz de qualquer jeito. E tudo isso daí ocasionado, em especial, pela omissão do Estado. Tá? Um Estado complexo, como o do país, uma máquina inchada, mas que tem deveres, e esses deveres estão aí na Constituição Federal, em especial na nossa aula hoje, nós estamos falando sobre relação de consumo. Óbvio que o Estado não é o único responsável, mas ele é o gestor da nossa sociedade, portanto, se ele estiver bem, parabéns, se ele estiver mal, temos que realmente cobrar. Então vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência no Brasil na década de 90. Com a sua vigência, nós temos lá no seu artigo 1º, já no início, assim, já fala. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e interesse social. O interesse político. O que vem a ser uma norma de ordem pública. Tá? Vamos lá. Nós temos para o direito, vai ter a questão da incidência da lei, tá? A produção dos efeitos dessa lei. Nós temos a produção dos efeitos verticalmente e a produção dos efeitos horizontalmente, tá? Quando a gente fala que uma norma é de ordem pública, ela vai produzir os seus efeitos verticalmente para tudo e para todos que estejam inseridos numa relação de consumo. É por isso que muitas vezes, por ignorância, falta de saber, alguns comerciantes, algumas empresas atacam o Código de Defesa do Consumidor falando que o contrato deles e nada é a mesma coisa, porque qualquer advogadinho entra na justiça e consegue anular a cláusula que foi convencionada entre ele e o seu consumidor. Na realidade, não é qualquer advogadinho e não é o Código de Defesa do Consumidor que é o vilão. Na realidade, é a falta de uma consultoria jurídica especializada para esse empresário, para essa empresária, esse prestador de serviço, para que ele redija o seu contrato com a melhor redação possível para evitar problemas ali à frente. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele está inserido no nosso país há mais de 30 anos. As regras são as mesmas. Então, não há que se falar em insegurança, em que a gente pode falar em ignorância. Isso sim. Por que eu estou falando isso? Porque se o efeito da norma é vertical, significa dizer que aquele contrato que tem efeito horizontal, se for uma relação de consumo e uma cláusula redigida contrária ao Código de Defesa do Consumidor, esta cláusula ou ela vai ser nula ou ela vai ser anulável. Nula porque já nem vai produzir efeitos. Ela já é abusiva por si só. Ou anulável porque vai de uma parte ou outra requerer a sua anulação. E acaba sendo anulado parcial ou totalmente. Tá? Então, isso é ser uma norma de ordem pública. Então, se você vai firmar um contrato, seja ele qual for de relação de consumo, você não pode colocar no seu contrato que você não vai dar garantia de 90 dias para o produto durável, porque você vai conceder desconto para o seu cliente. Você não pode fazer isso. Porque os direitos que estão ali são direitos indisponíveis. Porque o código é uma norma de ordem pública. Então a ordem, olha só, a ordem parte do Estado. Então o Estado está mandando. Olha, você que vai explorar o mercado de consumo terá que dar 90 dias de garantia para produtos duráveis. Você queira ou não. Então não cabe você a escolha. Você não tem essa liberdade. O Estado veio e impôs essa regra. A partir do momento que você não acata essa norma, você corre o risco de uma demanda judicial. É a mesma coisa, o Estado impõe para quem tem veículo dirigir com o quê? Com o cinto de segurança. Você não tem a opção de não dirigir sem o cinto. Mas existem aqueles que dirigem sem cinto.
o que acontece com eles? Tomam multa. Pontuação na carteira, se fiscalizado forem. É o mesmo raciocínio. Não há de ter resistência. Há de ter compreensão. Há de ter estudo para evitar demandas judiciais contra você. Então, nós temos lá, artigo 1º, norma de ordem pública. Depois, logo em seguida, de interesse social. Por que de interesse social? Porque o contrato de consumo ele não produz riqueza apenas entre as partes. O contrato de consumo ele tem a luz do Estado acesa sobre ele, porque dentro de um contrato de consumo vão surgir outras relações, como a relação tributária, como a relação, muitas vezes, trabalhista, como isso gera recursos para o Estado. Isso gera desenvolvimento da sociedade. E, nesse sentido, há o interesse social nessa proteção desses direitos, nessa defesa do consumidor. Continuando, nós vamos estar lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E esse artigo 2º, ele vai trazer para nós o conceito clássico do que é ser um consumidor. Então, vou apresentar agora aqui para vocês quem é consumidor no nosso país. Mas antes, vou fazer uma abordagem um pouquinho lá atrás, que é uma abordagem histórica. Nós tivemos na década de 60, o até então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele fez o célebre discurso na década de 60, em que ele bradou: consumidores somos todos nós. E o Brasil incorporou esta frase no Código de Defesa do Consumidor, em especial no seu artigo 2º, redigindo da seguinte forma: consumidor é toda pessoa física ou natural, jurídica, pública ou privada, ou seja, pode ser uma empresa particular, privada, a sua empresa, como pode ser o próprio Estado consumidor, uma empresa estatal, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Então, a empresa que está aqui, uma multinacional, uma importadora, também pode ser consumidora. Ou a nossa empresa nacional também pode ser consumidora. Então, vamos lá. Pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que adquire mediante remuneração. Essa remuneração pode ser direta ou indireta, para si, como destinatário final, produto ou serviço que estava à sua disposição no mercado de consumo. Então, nós temos aí no artigo 2º a caracterização do que é ser consumidor. Então, consumidores somos todos nós. Todo mundo é consumidor. Então, a gente tem lá pessoa física e jurídica, nacional, estrangeira, pública ou privada, que adquire produto ou serviço como destinatário final mediante remuneração. Legal. Então, o contrato de doação pura e simples não é relação de consumo? É isso aí. Contrato de doação não vai ser relação de consumo porque não há remuneração, nem direta, nem indireta. Mas sabe, por exemplo, aquele estacionamento que você tem na frente da sua imobiliária para a comodidade do seu cliente, do qual você coloca uma plaquinha lá, estacionamento exclusivo para clientes, mesmo que seja uma calçada pública, você gera expectativa no mercado de consumo de que aquele que parar ali estará com maior segurança do que aquele que não parar ali. E isto, obviamente, que vai ter Por que você vai essa comodidade para o cliente? Porque você quer ter um aumento no seu faturamento. Sei que ele pode parar, mas com certeza vai ter um aumento. No direito do consumidor, nós temos isso como remuneração indireta. Por mais que você não cobre por esse serviço, você se responsabiliza por ele, porque você gera essa expectativa no mercado de consumo. Então, se você tem essa prática, saiba a partir de agora, neste curso que você está fazendo, de que se um veículo for abalroado, furtado, quebrado,
qualquer situação nesse estacionamento que você está fornecendo na frente da sua imobiliária, mesmo sem cobrar nada diretamente, você será responsabilizado. Então, fica aí a primeira dica de quem está entendendo o que é o direito do consumidor. Continuando, nós temos, então, a noção do que é o consumidor, remuneração direta e indireta, produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, você não vai lá comprar aquela televisão para revender, você vai pegar aquela televisão, vai comprar para uso pessoal, para uso próprio da sua companhia, entre outros. Vou comprar a televisão, colocar na recepção. Ok, destinatário final. Você não repassou esse produto, você não incrementou ele no meio da sua produção para virar um outro produto e você vendeu. Tá? Então, isto é retirado do mercado como destinatário fático e econômico. Legal? Bacana. Entendi, então, o que é ser consumidor. Entendi que essa inspiração do artigo 2º veio lá do discurso de John Kennedy na década de 60, onde ele gritou: todos somos consumidores. Mas e aí? Tá faltando uma outra pessoa nessa relação. E essa outra pessoa é o fornecedor. Então, nós vamos ter no artigo 3º quem é o fornecedor no nosso país. Então, lá no artigo 3º vai estar lá: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Então, calma. Se você achou que só as empresas eram fornecedoras, você já estava enganado. Então, agora você sabe que você também, pessoa física ou natural, pode se tornar um fornecedor. Um prestador de serviço é um fornecedor. Um profissional liberal, que é o que você está querendo ser, ou já é, só está querendo a sua regulamentação, você também é fornecedor de serviço ou produtos, dependendo da situação, ou blend, né, os dois. A empresa pode ser pública ou privada, pode ser nacional ou estrangeira, pode ser o fabricante, o importador, o comerciante. Todos que, de certa forma, produzem, colocam no mercado, ofertam produtos ou serviços no mercado de consumo. Tá? Então, todos esses podem ser considerados fornecedor. E o fornecedor vai fornecer o quê? Produto ou serviço, que vai estar lá nos seus parágrafos seguintes do artigo 3º. Produto, ele pode ser material ou imaterial. Produto material, celular, uma televisão, um computador, notebook, uma casa, um terreno, são produtos materiais. Produto imaterial, aplicativo de celular, software de computador, direitos autorais, entre outros, são produtos imateriais. Tá? A gente poderia ficar aqui viajando muito nessa aula, falando sobre o que é tangível, intangível, se pode ser dividido ou não, etc. Não vou entrar nesse meio. Basta saber o que é o produto material, o produto imaterial e ir para a prática. Nós aqui vamos trabalhar com produtos materiais, que são bens, coisas, né? Então, a gente vai trabalhar com terreno, a gente vai trabalhar com casas, com apartamentos, com fazendas, com chácaras, com ilhas, lacustres, e assim sucessivamente, dependendo de onde você vai atuar. Mas não deixa de ter aí a natureza jurídica consumerista, dependendo de quem está contratando e como está contratando. Pois bem, já sabemos então quem é consumidor, quem é fornecedor, o que é o produto, o que é o serviço. Mas é necessário saber uma grande diferença entre consumidor pessoa natural e o consumidor pessoa jurídica. O consumidor pessoa física natural, ele possui, por presunção legal, a vulnerabilidade. Vai estar lá no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Já a empresa que queira ser consumidor, queira se caracterizar como consumidora, ela não tem essa premissa legal de que ela é vulnerável. Ela tem de provar a sua vulnerabilidade. E como é que ela faz isso? Demonstrando que ela demonstrando que ela é a destinatária final daquele produto ou serviço de forma fática e econômica. Tá?
Cabe à empresa provar isso. A pessoa física não precisa. A pessoa física ela vai comprovar o quê? Comprei e não me entregaram. Contratei e não prestou serviço. E assim sucessivamente. Ela precisa falar, eu sou vulnerável porque eu não entendo de lei. Não precisa, porque a lei já entende que você é vulnerável disso. Então você não tem que ficar chovendo no molhado. Tá lá no artigo 4º, inciso 1º. Tá legal? Agora, se você é dono de uma imobiliária, se você é dono de uma construtora, você comprou produtos e mais produtos como destinatária final, fática e econômica, ou seja, tirou aquele produto do mercado e não produziu riquezas com aquele produto, não trouxe melhoramentos para aquele produto, depois recolocou ele no mercado. Pelo contrário, não é um insumo de sua produção. Então, você também será considerada consumidora. E nesse caso, você ser considerada consumidora, você vai ter um grande armamento, uma grande benesse que o Código de Defesa do Consumidor traz para esse ente vulnerável na questão processual, por exemplo, com a facilitação dos meios de prova, com a inversão do ônus probatório, por você ser considerado, poder ser considerado também hipossuficiente. Então nós temos aí uma gama de legislação que visa reequilibrar a relação que nasce desequilibrada conforme já ensinado. Então nós temos aí no artigo 3º, cumulado no artigo 2º, a relação de consumo. Então vou ter de um lado o consumidor, de outro lado o fornecedor, no meio entre eles vamos ter produto ou serviço, remuneração, vulnerabilidade. Uma vez configurada essa relação, nós vamos estar inseridos no universo consumerista. Legal. Então, vou dar uma grande diferenciação do que é estar inserido no Código de Defesa do Consumidor, numa relação consumerista, e não estar inserido no Código. Compra e venda de imóvel. Vamos falar aqui do que a gente tem aqui na prática no nosso curso, é isso que você quer saber. Então, vamos lá. Eu sou Rodrigo Palomares, sou professor e advogado. Graças a Deus, tenho uma casa. E eu quero vender essa casa. Fui lá e vendi essa casa. Quando eu vendi essa casa diretamente para um interessado, a relação que eu tenho com esse cidadão é uma relação civil. Porque eu não sou fornecedor, eu não trabalho diretamente com compra e venda de imóvel. Eu sou o quê? Eu sou um civil comum que está vendendo um bem dele. E aquele que comprou o imóvel não é fornecedor e nem consumidor. Ele é um outro civil comum que está comprando. Então nós estamos em par de igualdade na negociação. Então eu vou vender para ele esse imóvel e eu não vou ter que dar garantia. Porque eu não sou fornecedor. Eu não estou numa relação de consumo. Entenda o que eu estou falando. Não estou numa relação de consumo. Então, se ele mudou para casa, explodiu o cano, a piscina estourou, sei lá o que aconteceu depois da tradição. Tradição é quando a gente passa a pessoa a outorga, né? A posse e a propriedade. Beleza? Passei para ele, ele entrou, já era. Aí ele tem que provar que eu sabia da existência daqueles vícios antes da tradição, para que eu seja responsabilizado a ressarcir eventuais perdas e danos dele no desfazimento do negócio. O que já não vai acontecer no Código de Defesa do Consumidor. Aqui no Código de Defesa do Consumidor, olha só, eu, Rodrigo Palomares, vou expor que eu tenha o hábito de vender imóvel. Então eu sou um fornecedor. Tá? Se eu sou o fornecedor, do outro lado, quem vai comprar de mim é o consumidor. Ofertei aquele imóvel, ele comprou, olha que bacana. No mínimo, eu tenho que dar para ele 90 dias de garantia do imóvel. No mínimo. Lembra que eu falei atrás? 90 dias de garantia pela prestação de serviço de transação imobiliária. Olha só que bacana. Aí você fala, opa, acendeu o sinal vermelho aí, né? Sinal amarelo. Eu não sabia disso. Pois é.
Existe essa grande diferença. Qualquer problema que acontecer, se não for de desgaste usual, natural daquele imóvel, o vendedor será responsabilizado, porque ele é obrigado por lei a dar essa garantia de 90 dias. Tá? Isso serve para contratos imobiliários na planta, isso serve para contratos imobiliários já de imóvel que já está construído, imóvel velho, vamos dizer assim. Aí, quando a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas dos colegas online ou ao vivo aqui presencialmente, muitos falam, mas como é que eu vou garantir que a casa, como que eu vou provar que a casa não tinha esse defeito? É simples. Nós temos um documento, que é aquele documento prévio que vem no contrato, que é o checklist, que é feito antes mesmo de firmar-se o contrato. É feito na oferta, quando há visita, realização de testes. Obviamente que muitas vezes na prática a gente abre mão disso daí na ânsia de não perder o negócio e assume o risco de eventual problema. Se não der problema, tá lindo. Mas se der problema, pode acabar com a sua carreira. Uma ação judicial. Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Porque transações imobiliárias são as transações de maior valor no nosso país. Depois vem veículos e depois outros bens de consumo. Então você é responsável por transacionar valores vultuosos, muitas vezes. E esse é um sonho, né? Até porque vai ganhar percentual em cima através da sua competência. E o que eu te desejo realmente é que você tenha êxito nessa carreira e no futuro não distante, você me chame lá na rede social, professor Palomares, tudo bom? Deu bem, deu bom, tô bem aqui, fechei uma fazenda, cobrei 5%, fechei uma casa, mais 5%, explodi, montei meu próprio negócio, eu já tenho minha pequena construtora, eu construo para vender e é isso que eu desejo para você, tá bem? Então nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco de aula e logo mais nós vamos dar continuidade com os princípios e demais artigos do Código de Defesa do Consumidor.